Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Marco. Esse vídeo eu vou corrigir as questões do oitavo ano referente ao volume 2 da semana 4. Aproveitando, se inscreva no meu canal no YouTube Matemática Simples com o professor Marco Kaneski. Nesse vídeo, as correções da semana 4 do PET são referentes às páginas 22 e 23. Vamos para as atividades então. Aí, ele fala o seguinte no começo. Ele tem uma atividade, né, leitura, interpretação aqui para poder fazer, né? Então nós temos o seguinte, ó. Quais seriam todas as possíveis respostas para o problema abaixo? Vamos ler aqui e interpretar juntos. No estacionamento de uma empresa há 10 veículos. Sabe-se que 3 funcionários desta empresa foram trabalhar de carro e 2 deles foram trabalhar de moto. Quais são as possibilidades de quantidades de carro e de motos nesse estacionamento? Então, para entender melhor essa situação, vamos continuar nossa leitura aqui, ó. Podemos encontrar uma equação para representar a situação descrita no problema. Nesse caso, o número de carros mais o número de motos é igual a 10. Lembra que ele falou que na empresa, o estacionamento da empresa, há 10 veículos? E 3 foram de carro e 2 foram de moto? Certo? Mas como assim? O total de veículos é 10. O total, né, de veículos no estacionamento são 10. Então, quer dizer, tem que ter mais de 3 carros e mais de 2 motos. Ok? Aí nós vamos montar o seguinte, ó. Portanto, a equação que representa essa situação pode ser a seguinte, ó, carros mais motos é igual a 10. É uma situação, uma expressão algébrica mediante a essa situação, esse problema que nós vamos resolver. Certo? O total, o C representa carros, aqui ó, o C representa carros e o M representa motos. Lembrando que o C é pelo menos 3. E o M é pelo menos 2. Então, quer dizer, no mínimo eu tenho 3 carros e no mínimo eu tenho 2 motos. Certo? Então, vamos lá. Quando temos um problema parecido com este, precisamos utilizar uma maneira para organizar a situação. A primeira ideia seria de reescrever a situação a partir de uma linguagem algébrica. No caso, uma equação com 2 variáveis. A equação é essa aqui, ó. Nós temos uma equação C mais M é igual a 10. Só que as 2 variáveis são essas 2 situações aqui, ó. É a quantidade de carros e a quantidade de motos que variam. Não sabemos exatamente a quantidade certa que tem de carros e de motos, porque o total tem que dar 10. Aí nós vamos fazer o seguinte, neste caso, vamos resolver essa situação, essa equação, com o auxílio de uma tabela. Observe. Ó, colocamos aqui, ó, o mínimo de carros que poderia estar no estacionamento é o quê? 3. Então, 3 carros, mas para isso, o total de veículos lá, se o total é 10, nós precisamos de quê? De 7 motos. Ah, mas se tivesse 4 carros, aí precisaria de ter, né, 6 motos, para dar 10 veículos. Aí, se fosse 5 carros, teria que ter 5 motos, para dar um total de 10. Se fosse 6 carros, 4 motos, 6 mais 4 dá 10. 7 carros, né? Aí teríamos 3 motos, que o total seria 10 veículos. Aí se fosse 8 carros, aí nós teríamos 2 motos, porque o total dá 10. Poderia ser 9 carros? Não, porque aí moto seria 1 e o mínimo de moto é 2, igual foi falado anteriormente. Então as possibilidades que nós temos de ocorrência no estacionamento são essas. Aí tem uma fala da menina aqui, né? Eu apenas coloquei os possíveis valores em uma tabela. Os valores da tabela foram determinados a partir da equação que encontramos. Substituímos um valor possível para o número de carros e em seguida encontramos os valores relativos ao número de motos. Foi o que foi feito na leitura aqui agora. Entretanto, nós não obtivemos uma única solução, como era o caso de uma equação simples. Essa não é uma equação simples por ter 2 incógnitas, viu, oitavo ano? O resultado é um conjunto de soluções, não temos apenas uma única solução.
Nessa atividade, a solução da equação C mais M é igual a 10, com C pelo menos 3 e M pelo menos 2 é. Então, nós temos várias soluções aqui, são 6. Nós temos nossa solução 2 e 8, são pares ordenados. O valor do C, que é a quantidade de carro, e o valor do M, que é a quantidade de moto. Então, sempre nessa ordem, carro e moto. 2 com 8 dá 10, 3 com 7 dá 10, 4 com 6 dá 10, 5 com 5 dá 10, 6 com 4 dá 10, 7 e 3 dá 10. Então, foi descrito aqui, de forma que nós colocamos aqui os pares ordenados. São as nossas soluções que foram encontradas aqui nessa tabela. Beleza? É preciso compreender que a solução de uma equação linear é um conjunto de soluções. Então, a equação linear aqui ela deu para nós duas incógnitas, o C e o M. Então, nós não temos para ela uma única resposta. São várias. Né? Agora é com você. Então, vamos lá para uma atividade aqui. Certo? Atividade número 1. Ana precisa confeccionar 100 brigadeiros para sua festa de aniversário. Ela já fez alguns pela manhã e precisa fazer os que faltam à tarde. Ana sabe que de manhã fez mais de 20 brigadeiros e menos do que 50. Letra A. Se M é a quantidade de brigadeiros que ela fez pela manhã e T é a quantidade de brigadeiros que ela precisa fazer à tarde, escreva uma equação que relaciona o M, T e o número total de brigadeiros. Aí olha só a equação que eu escrevi. Veja bem, M mais T é igual a 100. O que o M significa? Aí, o M, está aqui na letra A, é a quantidade de brigadeiros que ela fez de manhã. O T é a quantidade de brigadeiros que ela irá fazer à tarde. Independente disso, o total de brigadeiros na parte da manhã e na parte da tarde tem que ser 100 brigadeiros. Agora, quanto ela fez de manhã e à tarde, ainda não dá para determinar isso. Eu sei que de manhã ela fez mais de 20 e à tarde menos de 50. Aí nós temos várias possibilidades, correto? Então não vamos ter uma solução agora não. Vamos ver a letra B aqui. Como se sabe que durante a manhã fez mais de 20 e menos de 50 brigadeiros, qual a faixa que descreve a quantidade de brigadeiros que ela precisa fazer à tarde? Então, com cuidado, prestem atenção nessa situação que eu vou fazer aqui agora. Veja bem, vamos fazer o seguinte aqui, olha. Observa comigo essa primeira situação aqui, nessa setinha. O que eu pus aqui? Quantidade mínima feita na parte da manhã. Bom, por que eu coloquei 21? Porque ela fez de manhã mais de 20 brigadeiros. Então, se ela fez mais de 20 brigadeiros, o mínimo que ela poderia ter feito de manhã são 21 brigadeiros. Mas se ela fez 21 brigadeiros de manhã, à tarde, ela tem que fazer no máximo 79, aqui, quantidade de brigadeiros na parte da tarde, 79. Por quê? Porque se ela faz 21 de manhã, com 79 à tarde, dá os 100 brigadeiros. Agora, se ela faz 22 de manhã, aí seria 78 à tarde. Se ela faz 23 de manhã, 77 à tarde. E aí vai trabalhando as possibilidades para chegar no 100. Só que eu trabalhei aqui o mínimo que ela poderá fazer de manhã e o máximo que ela poderá fazer à tarde. Porque senão a gente teria várias situações. E são várias. Para descrever isso é mais complicado. Tá bem? Agora observem aqui, nessa terceira setinha aqui. Tá? Quantidade máxima feita na parte da manhã. Porque agora nós temos o seguinte, eu sei que ela fez mais de 20, mas ela fez menos de 50. Então ela fez, igual eu coloquei na primeira setinha, 21 brigadeiros de manhã, ela poderia ter feito 22, 23, 24, até o 49, ela fez menos de 50. Então de manhã, ela poderia ter feito, no máximo, 49 brigadeiros. Mas se ela fez, na parte da manhã, 49 brigadeiros, quantos brigadeiros que ela tem que fazer na parte da tarde? Na parte da tarde ela não tem um máximo, ela tem uma quantidade mínima a fazer. E essa quantidade tem que ser 51 brigadeiros. Por quê? Se de manhã ela fez 49, né? À tarde ela deve fazer 51.
que a soma das duas quantidades dá o total de 100 brigadeiros. Agora, aí são as possíveis situações, certo? Olha, vamos voltar na letra B, o que ele pede? Como se sabe que durante a manhã ela fez mais de 20 menos 50 brigadeiros, qual a faixa que descreve a quantidade de brigadeiros que ela precisa fazer à tarde? Certo? Então agora nós vamos analisar essa última setinha aqui, que olha, o T, que significa a quantidade da tarde, pode variar. Então, olha, à tarde, se você olhar, o meu máximo tem que ser 79. Igual está aqui na ponta da segunda setinha aqui, que olha. E o meu mínimo na parte da tarde tem que ser 51. Então, na tarde eu posso fazer 51, 52, 53 até o 79. Então, eu vou variar de 51 brigadeiros a 79 brigadeiros. Aí, que olha, isso aqui, o T pode variar de 71 a 59. De 51 a 79 brigadeiros. É a quantidade na parte da tarde. Escrevendo usando símbolos matemáticos, olha só. 51 menor igual a T, que é menor igual a 79. Quer dizer, se você fizer uma leitura em relação ao T, para o seu lado esquerdo, aqui ó, o T, que é a quantidade, né, da tarde, é maior ou igual a 51. É de 51 adiante. Mas se você ler do T para o lado direito, aqui ó, T é menor ou igual a 79. Quer dizer, a quantidade da tarde é menor ou igual a 79. É do 79, 78, 77. Então, uma forma matemática usando símbolos para poder escrever também essa solução. Beleza? Na próxima questão, nós temos o seguinte. Aí, ó. Um músico precisa viajar a trabalho e levar uma guitarra e um contrabaixo elétrico. Ele sabe que os dois instrumentos juntos pesam 10 kg. Então, o contrabaixo e a guitarra pesam juntos 10 kg. E que o contrabaixo é mais pesado que a guitarra. Então, não pode ser uma opção, por exemplo, 5 com 5 vai dar 10, mas aí você está dizendo que o peso dos dois são iguais. Não é. O contrabaixo é mais pesado que a guitarra. E que o peso da guitarra é de pelo menos 3 kg. Né? Quais são os possíveis pesos do contrabaixo? Aí eu montei para vocês uma situação aqui, olha. Tudo buscando, levando vocês a entender como registrar, interpretar, trabalhar com expressões algébricas, que é o nosso foco, certo? Do volume 2. Olha só, eu chamei de C o contrabaixo. A letra C representa o contrabaixo. A letra G representa a guitarra. Então eu coloquei que o G mais o C é igual a 10. Quer dizer, o peso da guitarra mais o peso do contrabaixo é igual a 10. Já montei a minha equação. Certo? Só que ela tem duas situações. Aí observem o que o exercício falou. A guitarra, ela tem pelo menos 3 kg. Então a guitarra pode pesar maior ou igual a 3 kg. Ela pode ser 3, 4, né? E aí por diante. Só que é o seguinte aqui, ó. O nosso contrabaixo ele tem que ser menor ou igual a 7. Porque aqui, ó, tem que ter relacionado a soma, tem que dar 10. Se aqui a guitarra pesar 7, o contrabaixo pesar 3, o contrabaixo tem que ser 7 para dar o 10. Se a guitarra pesar 4, o contrabaixo tem que ser 6, porque aí o menor é igual a 7, tá vendo? Aqui nessa escrita. Então, porque o 4 com 6 daria 10. Então, nós temos essas possibilidades. Mas aí, que olha, ao mesmo tempo, o que tem essa informação aqui, que olha, o contrabaixo tem que ser maior que 5. Ele tem que ser menor ou igual a 7. Mas ele tem que ser maior que 5 também. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco que ele não poderia ser 5? Porque se o contrabaixo for 5, a guitarra também tem que dar 5 para dar o 10, que é o peso dos dois instrumentos. Só que aí não pode ser o mesmo peso, porque a guitarra pesa mais que ele. O contrabaixo é mais pesado, aqui fala no enunciado. Então nós temos que interpretar isso aí. Aí agora nós temos o seguinte, aqui, ó, nossa conclusão, aqui, ó, o contrabaixo tem que pesar mais de 5 kg. E pode pesar até 7. Então o contrabaixo pode pesar mais de 5, pode ser 6, aí pode ser números decimais, certo? Então não tem uma definição, não é só o número inteiro, não. Existe quilograma, não é isso? Então ele pode pesar mais de 5, mas tem que pesar até 7. Não pode pesar mais de 7 também.
Se passar de 7, a guitarra tem que pesar menos de 3. Não pode, a guitarra pesa maior, o mínimo da guitarra é 3 quilos. Certo? Aí, da mesma forma que eu fiz na atividade anterior, eu escrevi aqui usando símbolos matemáticos para a nossa conclusão. O pedido do exercício, a pergunta que ele fez é o seguinte: quais são os possíveis pesos do contrabaixo? Aí está aqui definido da seguinte forma. Aí tem essa forma escrita aqui, o contrabaixo tem que pesar mais de 5 quilos e pode pesar até 7 quilos. Aí, usando os símbolos, nós temos aqui, o C representa o contrabaixo. Se você ler tudo da esquerda para a direita, o 5 é menor que C e o C é menor ou igual a 7. Agora você pode ler também aqui, do C para a esquerda, o C, que é o contrabaixo, tem que ser maior do que 5. O contrabaixo tem que pesar maior do que 5. Ao mesmo tempo, o contrabaixo tem que ser menor ou igual a 7. Tudo bem? A próxima questão, número 3, fala o seguinte: 3 dados têm o mesmo peso de uma bolinha de gude. Então, 3 dados têm o mesmo peso de uma bolinha. Sabendo que uma bolinha de gude pode pesar mais de 100 gramas e menos de 300 gramas, quais os possíveis valores para o peso de um dado? Da mesma forma, olha o que eu vou fazer com vocês aqui agora. Chamei de D, o que é o dado, né? E o B, o que é a bolinha de gude. O que ele disse no primeiro momento? Que 3 dados pesam o que uma bolinha de gude pesa, a mesmo peso. Então eu coloquei, 3 dado é igual a B. Então 3 dados é igual a B, 3 dados é igual a uma bolinha. Ou também posso mudar a ordem do que eu escrevi. Eu posso colocar aqui B é igual a 3D. Quer dizer, uma bolinha pesa igual a 3 dados. É uma conclusão de acordo com o que ele falou, né, no enunciado. Continuando, ele fala o seguinte: olha só, sabendo que uma bolinha de gude pode pesar mais de 100 gramas. Então, presta atenção que a bolinha de gude ela pesa maior do que 100 gramas, usando símbolos, maior do que 100. Mas ela pesa menos de 300 gramas. Então, veja bem, se a bolinha aqui, ela tem que ser maior do que 100 gramas, mas tem que ser menos de 300, o que foi feito mediante essa situação aqui? B é maior que 100. Só que o B vale o quê? 3 dados. Aí eu estou fazendo substituição. No lugar da letra B, eu coloquei 3D. Por que eu fiz essa substituição? Porque eu estou observando uma pergunta que ele fez. Quais possíveis valores do peso do dado? Então eu tenho que ir em busca do dado. Ele me disse que a bolinha pesa mais de 100, mas cada bolinha é o mesmo peso de 3 dados. Então eu troquei a incógnita B por 3D, que é a mesma coisa. 3 dados é a mesma coisa que uma bolinha. E o resto continuou. Então 3D é maior, 3 dados é maior o peso deles do que 100 gramas. Como que eu termino isso aqui? O D é maior que o quê? O que nós temos que fazer? Dividir o número 100 gramas pelo número 3. A divisão de 100 por 3 dá 33,3 gramas, dá uma dízima periódica. Então, cada dado tem que ter um peso maior que 33,3 gramas. É uma conclusão aqui, já do peso, referente ao peso de cada dado. Aí nós temos que observar também o momento onde ele fala que a bolinha, ela tem que, ao mesmo tempo que ela tem que pesar mais de 100, ela tem que pesar menos de 300. Então, a mesma substituição que eu fiz no começo, eu vou fazê-la aqui agora. Eu vou substituir a letra B, que é a incógnita da bolinha, pela incógnita de 3 bolinhas aqui, 3 dados. Então, no lugar de B, eu coloquei 3D. Correto? Então, aqui, uma substituição. 3D tem que ser menor, quer dizer, os 3 dados tem que ser menor que 300 gramas. O que eu faço para saber o peso do dado? Eu pego 300 gramas e divido por 3. A divisão de 300 gramas por 3 dá 100 gramas. Então, quer dizer, conclusão, o meu dado tem que ser menor do que 100 gramas, um peso abaixo de 100. E aí aqui nós já podemos concluir o peso do dado aqui, É um peso único? Não, ele varia, certo? O dado aqui, se você observar, ele tem que ser maior do que o peso dele, do que 33,3 gramas, mas ao mesmo tempo tem que ser menor do que 100 gramas. Então ele tem várias opções de peso para ele, certo? E aí nós podemos anotar o que eu acabei de falar, que um dado
pode ter entre 33,3 gramas e até 100 gramas, né? Então o peso oscila entre eles aí. Escrevendo também usando o símbolo matemático aqui, ó, 33,3 gramas é menor do que D, que é menor do que 100. Então, quer dizer, o peso do dado é menor do que 100 gramas, mas ao mesmo tempo o peso do dado fica maior do que 33,3 gramas. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até o próximo vídeo.